Você acorda e ainda nem abriu os olhos direito, mas o céu já está fazendo uma pergunta que ecoa no profundo do seu espírito. Quem subirá ao monte do Senhor? Salmo 24:3. Essa não é apenas uma curiosidade divina, é um chamado. Todos os dias, logo nas primeiras horas da manhã, Deus estende esse convite ao seu coração. Não é sobre religião, é sobre acesso. É sobre começar o dia numa posição elevada, espiritualmente posicionado acima das circunstâncias, conectado com a fonte de toda a vida. Essa pergunta não espera resposta verbal, mas uma atitude interior. É o tipo de pergunta que muda a forma como você pisa fora da cama. Se você vai apenas repetir o dia anterior ou entrar numa nova dimensão de propósito, guiado por Deus desde o primeiro minuto. Viver no automático é uma armadilha silenciosa. É possível acordar, escovar os dentes, tomar café, enfrentar o trânsito e nem perceber que o céu estava esperando por você. Quando a alma não desperta com o corpo, passamos o dia ausentes de nós mesmos, desconectados da essência. Mas quem desperta espiritualmente cedo, conecta-se com os propósitos eternos de Deus. E isso não requer gritos ou palavras complicadas. Muitas vezes é um simples "bom dia, Senhor", dito com sinceridade que abre os céus. É o coração que escolhe começar o dia ouvindo a voz de Deus antes de qualquer outra, antes das redes sociais, das preocupações, das demandas que alcançam o monte. É esse coração que não quer viver apenas mais um dia, mas quer viver um novo dia em Deus. O monte do Senhor é um lugar de revelação, mas também de intimidade. É onde o véu é tirado e a presença de Deus se manifesta de maneira clara. Subir esse monte não é uma questão de mérito, mas de desejo. É a alma que diz: eu quero te ver, Senhor. Eu quero começar o meu dia te encontrando. Imagine isso. Antes mesmo do sol aparecer, o seu espírito já está em comunhão com o Criador de todas as coisas. É nesse lugar que as direções surgem, os medos se dissipam e a força é renovada. Começar o dia com essa entrega transforma a qualidade das suas decisões, a forma como você lida com os imprevistos e até mesmo o modo como você trata as pessoas. Porque quem sobe ao monte pela manhã, desce diferente, desce revestido de propósito, paz e autoridade espiritual. O salmista não deixa margem para dúvidas. Quem quer subir ao monte do Senhor precisa ter mãos limpas e coração puro. Mãos limpas representam atitudes corretas, um agir justo, um estilo de vida íntegro. Não se trata de perfeição, mas de alinhamento. Logo pela manhã, antes de qualquer outra coisa, somos chamados a examinar nossas mãos, nossos atos, intenções e hábitos. Há algo que precisa ser limpo? Alguma atitude, algum comportamento, alguma decisão que ainda carrega sujeiras ocultas? O Espírito Santo nos convida, em amor, a esse lugar de confronto logo ao amanhecer. É melhor se limpar diante de Deus no início do dia do que carregar sujeiras espirituais que mancham tudo o que tocamos. Mãos limpas são mãos disponíveis para servir, para abençoar, para construir. O coração puro, por sua vez, fala de motivações. É possível ter mãos aparentemente limpas, mas um coração contaminado. Um coração puro é um coração inteiro diante de Deus, sem duplicidade, sem máscaras, sem vaidade. Quando você acorda e ainda em silêncio, diz a Deus: Senhor, purifica meu coração. Você está entregando o controle das suas emoções, desejos e pensamentos. Está dizendo: eu não quero só começar bem, eu quero começar limpo. E esse tipo de oração é irresistível aos céus. Deus responde a quem se coloca diante dele em humildade. Ele renova, lava e purifica com seu amor. Um coração puro carrega a leveza do céu, mesmo diante de batalhas pesadas. E é essa pureza que prepara o terreno para que a glória de Deus se revele durante o dia. A sinceridade é o portal de entrada para a presença de Deus. Quando você é honesto com Ele logo pela manhã, quando você não esconde suas dores, seus pecados, seus temores, algo poderoso acontece. O céu se move em direção a corações quebrantados. Você não precisa ser forte, apenas precisa ser verdadeiro. E isso começa nas primeiras palavras que você diz a Deus. A oração que brota de um coração puro
Pode ser simples, mas é carregada de autoridade. Deus não está esperando orações longas, mas orações sinceras. Ele quer seu coração inteiro, antes do seu dia inteiro. E quando ele tem o seu coração, ele cuida do seu caminho. O orgulho é uma das primeiras vozes a falar quando acordamos. Ele nos diz que já sabemos o que fazer, que não precisamos buscar direção, que damos conta do recado sozinhos. Mas o orgulho é traiçoeiro. Ele nos afasta da dependência e nos aproxima da frieza espiritual. Começar o dia sem reconhecer que precisamos de Deus é como tentar subir um monte escorregadio com os próprios pés. O esforço é grande e o resultado é mínimo. O humilde, por outro lado, começa de joelhos. Ele entende que a altura espiritual se alcança por meio da rendição. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O segredo está aí. Mais do que estratégias, você precisa de graça. E ela vem quando você se humilha diante de Deus logo pela manhã. A vaidade se manifesta sutilmente nos primeiros instantes do dia. Está na pressa em correr para resolver, na preocupação com a aparência, no desejo de controle. A vaidade espiritual é aquela que diz: eu já orei ontem, hoje não preciso. Mas o espírito que deseja a presença de Deus sabe que cada manhã é nova e precisa de novo pão. Assim como o maná não servia para 2 dias, a revelação de ontem não sustenta o hoje. Cada novo dia é uma nova chance de conhecer a Deus de um jeito que ainda não conhecemos. Por isso, combater a vaidade é entender que não somos autossuficientes. Precisamos do Espírito Santo para respirar, pensar, decidir e amar. A oração da manhã não é um ritual, é um ato de sobrevivência espiritual. Quando nos esvaziamos de nós mesmos, abrimos espaço para que Deus nos encha com sua presença. É como se disséssemos: Senhor, sem ti eu não posso subir. E ele responde: então eu te levo. O orgulho nos afasta do monte. A humildade nos atrai para o colo do Pai. Comece o dia com confissão, com dependência, com olhos voltados para o alto. Diga: eu não sei tudo, eu não posso tudo, mas eu confio em ti. E você verá como o Espírito Santo se apressa em preencher esse espaço. Deus não divide sua glória com ninguém. E quanto mais espaço damos a Ele, mais glória recebemos. Subir ao monte começa com descer do próprio trono. A palavra de Deus afirma com clareza que há recompensa para quem o busca. Não é uma promessa vaga, é uma realidade espiritual. O salmista declara que aquele que sobe ao monte, aquele que se aproxima com mãos limpas e coração puro, receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Salmo 24:5. Isso não significa apenas respostas materiais ou visíveis, mas o tipo de recompensa que transforma o espírito. Paz no meio da confusão, direção no meio das decisões difíceis, força onde havia esgotamento. Deus honra o coração que o coloca em primeiro lugar. Ao acordar e dizer: Senhor, antes de tudo, eu te busco. Você está posicionando o céu como prioridade. E onde Deus é prioridade, milagres são consequência. Buscar a face de Deus é mais do que pedir algo. É desejar conhecer quem Ele é, mais do que o que Ele pode dar. E esse tipo de busca tem um efeito poderoso na atmosfera do seu dia. É como abrir as janelas da alma e deixar a luz do céu invadir tudo. As preocupações ainda existem, mas agora estão debaixo da luz. As pressões ainda virão, mas não dominarão. Quando você começa o dia contemplando o rosto de Deus, ou seja, sua essência, sua presença, sua voz, você está sendo revestido de algo invisível, porém incontestável. Há uma autoridade silenciosa em quem esteve com Deus pela manhã. Você não precisa dizer que orou. O ambiente sente, as pessoas percebem, as situações obedecem. Esse é o maior segredo dos que vivem em constante vitória. Eles não começam o dia correndo, começam o dia subindo. Eles entenderam que a vitória não está na força, mas na direção. Não está na pressa, mas na prioridade. E a face de Deus é sempre a prioridade. Ele promete se revelar a quem o busca. Ele diz em Jeremias 29:13: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
E quando você o encontra logo cedo, todo o resto do dia é influenciado por essa presença. Não há como permanecer o mesmo depois de contemplar o Eterno. A recompensa é a própria presença, e nada pode substituí-la. Todo altar começa com intenção. Não é preciso um lugar específico, nem velas, nem músicas. É preciso entrega. Você pode transformar seu quarto, sua cozinha ou até mesmo o caminho para o trabalho em um altar. Como? Com consciência. Quando você acorda e diz: Senhor, este é o teu dia. Fala comigo, caminha comigo. Você está consagrando o ordinário e tornando-o extraordinário. A comunhão começa com um coração voltado, com uma mente rendida, com um espírito disponível. E Deus ama encontrar filhos que o esperam logo cedo. Ele não procura excelência na fala, mas sinceridade no espírito. Um altar de comunhão não é construído com performance, mas com verdade. As manhãs têm um poder especial na vida espiritual. É o momento em que sua alma ainda está leve, ainda não foi contaminada pelas pressões do dia. E é nesse estado que você pode oferecer a Deus um coração mais acessível, mais limpo, mais sensível. Quando você entrega as primeiras palavras a Ele, está entregando o controle, o ritmo, a condução. Está dizendo: não quero dirigir este dia sozinho. E esse gesto é profundamente profético. É como se você dissesse ao céu: pode descer, Espírito Santo, pode assumir. E Ele assume. Deus toma o controle de ambientes, decisões, relacionamentos e caminhos quando é honrado no início. Ele transforma sua manhã comum em uma experiência sobrenatural. A comunhão com Deus não precisa ser complicada. Ela precisa ser constante. Pode ser com uma oração simples, um versículo meditado, um louvor sussurrado. O importante é que seja intencional. Quando você se propõe a falar com Deus logo ao despertar, você está construindo uma ponte entre o seu coração e o trono da graça. E essa ponte se torna cada vez mais sólida, mais segura, mais firme. A cada manhã, seu altar fica mais forte. E quanto mais forte o altar, mais clara é a voz, mais precisa é a direção, mais constante é a paz. Transformar suas manhãs em altar é escolher não começar um dia sequer longe do Pai. A oração matinal tem um poder que muitas vezes é subestimado. Ela não apenas nos conecta com Deus, mas transforma o ambiente ao nosso redor. Quando você ora com fé logo ao acordar, está declarando que aquele dia pertence ao Senhor. E isso muda tudo. Você começa a perceber que a atmosfera da sua casa, do seu trabalho, da sua mente, é afetada por aquela simples conversa com Deus. A presença dele entra onde as palavras não podem. Ela acalma lugares tensos, inspira criatividade, renova a esperança. A oração da manhã é como um sopro divino que afasta as trevas silenciosas e traz clareza. É como acender a luz antes de entrar em um cômodo. Tudo fica mais visível, mais seguro, mais nítido. Quando você profetiza o dia, você o prepara espiritualmente. Está dizendo: este será um dia de paz, um dia de direção, um dia de provisão. E essas palavras ditas em fé carregam o peso do céu. Não é otimismo vazio, é convicção espiritual. Você está liberando palavras que se alinham com a vontade de Deus. Está abrindo portas invisíveis, plantando sementes de vitória. E mesmo que o dia traga desafios, você já começou armado, blindado, posicionado. O inimigo tenta confundir, atrasar e desanimar. Mas quem começa o dia em oração já está à frente. Já viu o que o mundo natural ainda não mostrou, que Deus está no controle de tudo. O reposicionamento do espírito acontece nesse lugar secreto. Muitas vezes acordamos com o peso do ontem, com medos do amanhã, com confusões internas. Mas ao orar, ao abrir a alma diante do Pai, algo se alinha. É como se o espírito voltasse ao lugar certo, ao centro da vontade de Deus. E quando o espírito se posiciona, o corpo e a mente o seguem. Você se levanta mais leve, mais lúcido, mais cheio de fé. A oração te reposiciona porque te lembra quem você é, quem Deus é e o que Ele prometeu. E quem começa o dia lembrando das promessas, caminha com expectativa e não com medo.
Anda com esperança e não com ansiedade. Vive em paz, mesmo em meio à guerra. A alma tem portas que se fecham durante a noite. Enquanto o corpo descansa, o espírito permanece atento. Mas muitas vezes a alma se recolhe, se protege, se silencia. Ao amanhecer, Deus nos convida a abrir essas portas com consciência. Abrir as portas da alma é mais do que despertar fisicamente. É permitir que a luz do Espírito Santo entre logo cedo e comece a organizar nossos pensamentos, sentimentos e intenções. É dizer: Senhor, eu abro minha mente para a Tua verdade, meu coração para o Teu amor e minha vontade para a Tua direção. As primeiras palavras ditas ao despertar são como chaves espirituais que destravam a atmosfera do dia. Quando não abrimos essas portas ao Senhor, elas acabam sendo abertas pelas vozes do medo, da pressa ou da distração. Abrir a alma é um ato voluntário. Não acontece automaticamente. E é justamente por isso que requer disciplina espiritual. A alma muitas vezes prefere se manter fechada, para não lidar com as dores, com as pressões ou com as cobranças. Mas quando você escolhe abrir as portas da alma para Deus logo de manhã, está dizendo: eu não quero viver o dia de hoje me escondendo, quero viver te expondo. E nesse gesto, Deus entra com sua paz, sua ordem, sua voz. Ele não invade, ele bate. E quem ouve e abre, experimenta um dia de profundidade, ainda que a rotina seja intensa. A alma aberta é campo fértil para os milagres. Quando a alma se fecha, o dia se torna pesado. Mas quando ela se abre, o dia ganha leveza espiritual. Uma alma aberta está sensível à voz de Deus e às necessidades ao redor. Começa a perceber as oportunidades que normalmente passariam despercebidas. Ouve mais, fala com mais sabedoria, ama com mais intenção. Isso não é fruto de esforço humano, mas de uma disposição interior que permite ao Espírito Santo agir. As portas da alma são como janelas que, quando abertas, iluminam todos os ambientes internos. E é essa luz que direciona os passos desde o primeiro minuto. Preparação espiritual é diferente de emoção espiritual. Não se trata de arrepio ou sensação, mas de posição do coração. Quando você acorda e decide preparar sua mente e coração para Deus, você está limpando o caminho para que o Rei da Glória entre. Pensamentos confusos, emoções indisciplinadas, preocupações antecipadas são como bagunça que precisa ser organizada antes da visita do Rei. Isso não significa esconder a bagunça, mas entregar a Ele cada uma dessas coisas. O Rei não exige perfeição, mas entrega. Ele entra onde é convidado, onde há um coração que deseja a sua presença mais do que soluções. Preparar a mente é renovar o pensamento pela palavra. Antes de rolar a tela do celular, role o Salmo da manhã. Leia, declare, medite. Uma mente cheia da palavra cria um ambiente onde a presença de Deus se sente em casa. E o coração? Ele precisa ser reaberto a cada manhã. Feridas do ontem podem ter fechado portas, decepções podem ter trancado sentimentos. Mas quando você diz: Senhor, eis aqui meu coração novamente, algo começa a pulsar de novo. O Rei da Glória entra em corações sinceros, mesmo que quebrados. A entrada do Rei da Glória muda tudo. Ele não entra como visitante, mas como dono. Quando ele entra, os inimigos batem em retirada. A confusão cede lugar à paz. A incerteza é substituída por convicção. O coração se alinha, a mente se organiza, o espírito se fortalece. E tudo começa com uma simples oração: Senhor, entra. Ele não precisa de muito, só de acesso. E quando tem acesso, ele governa. E onde ele governa, nada é comum. A rotina se torna extraordinária. O dia comum se torna cheio de glória. A rotina comum começa com o despertador, mas a manhã de rendição começa com adoração. Numa rotina comum, você acorda para reagir. Numa manhã rendida, você acorda para comandar. A diferença está na fonte de onde você bebe. Quem se rende primeiro a Deus está espiritualmente acima das circunstâncias. Ele não é arrastado pelo dia, ele conduz o dia, porque a rendição não é fraqueza, é estratégia espiritual, e ela é decisiva nas primeiras horas.
Uma manhã rendida transforma sua força, sua lucidez, sua paixão pelas coisas do alto. Quando você se rende logo cedo, você não precisa correr atrás da presença durante o dia. Ela vai com você. Rendição é como uma alavanca que muda a posição do seu espírito. Você sai do nível natural e entra no sobrenatural. Isso não depende de quanto tempo você ora, mas de quão verdadeiro você ora. 1 minuto rendido tem mais poder do que 1 hora vazia. Rendição é uma declaração silenciosa. Senhor, eu confio mais em Ti do que em mim. E Deus responde a esse tipo de fé. A rotina comum pode trazer produtividade, mas a manhã rendida traz propósito. A rotina comum pode gerar resultado, mas a rendição gera fruto eterno. A rotina comum resolve o urgente. A rendição revela o importante. Por isso, cada vez que você escolher se render pela manhã, você está construindo uma história invisível com Deus, que mais cedo ou mais tarde se manifestará visivelmente. E quando o dia terminar, você saberá: eu não vivi apenas mais um dia, eu vivi um dia com Ele. A primeira batalha do dia é travada dentro de nós. Antes mesmo de enfrentar o mundo lá fora, precisamos enfrentar o mundo que vive dentro de nós. E muitas vezes, o maior bloqueio para a entrada da presença de Deus não está nas circunstâncias externas, mas nas resistências interiores. São pensamentos que dizem: não vai adiantar. Hoje não estou bem para orar. Deus não vai me ouvir agora. Essas vozes não são neutras, são sabotadores da rendição e precisam ser silenciadas pela verdade. Você precisa dizer à sua alma: hoje eu escolho abrir. Mesmo que não sinta, mesmo que tudo diga o contrário, você decide confiar. As resistências interiores são como trancas invisíveis, travas que foram colocadas por experiências passadas, por traumas, por frustrações espirituais. Às vezes, são feridas antigas que ainda sangram, dúvidas que se esconderam no íntimo. Mas quando você se posiciona pela manhã e declara: Senhor, eu quero Tua presença mais do que meus argumentos, o Espírito Santo começa a quebrar essas barreiras. Ele entra devagar, com amor, com cuidado. Ele respeita o tempo do seu coração, mas também traz cura com sua presença. A resistência perde força diante da rendição sincera. A melhor maneira de vencer essas resistências é pela prática constante da verdade. A cada manhã declare: Deus me ama, Ele está aqui, hoje é um novo começo. Use a palavra como martelo que quebra as fortalezas da mente. E aos poucos, a alma vai se moldando, o espírito vai se erguendo e o coração vai se abrindo. A presença de Deus encontra espaço onde há fé, mesmo que pequena. Uma centelha de fé é suficiente para incendiar um dia com a glória de Deus. Não se trata de não ter resistências, mas de escolher enfrentá-las com rendição. Quando a presença de Deus encontra um coração aberto pela manhã, os sinais se tornam visíveis. Você começa o dia com paz, mesmo sem ter todas as respostas. Há uma leveza nas suas palavras, um brilho no olhar, uma sabedoria que não veio do estudo, mas da comunhão. O céu invadiu sua manhã, e quando o céu invade, o inferno recua. Não porque tudo mudou por fora, mas porque algo foi estabelecido por dentro. A sua alma foi tocada, seu espírito foi fortalecido, e agora você caminha em outra frequência. Os frutos da rendição matinal se manifestam em atitudes. Você responde com graça, decide com sabedoria, lidera com mansidão. As tarefas do dia não mudaram, mas você mudou, e por isso tudo ao redor também muda. A presença de Deus na manhã é como azeite sobre a engrenagem do dia. Tudo flui com menos esforço, com mais sentido, com mais propósito. As conversas ganham peso espiritual, as ideias ganham inspiração divina, as conexões se tornam oportunidades divinas. O céu invadiu e deixou marcas. Além dos sinais visíveis, há também os frutos invisíveis. Proteção que você nem percebeu, livramentos silenciosos, portas que se abriram sem você forçar. Deus age no invisível, de forma poderosa. E tudo começou com uma oração sincera, com uma entrega silenciosa. A rendição matinal
não é apenas um momento, é uma semente. E como toda semente, ela cresce em silêncio, mas frutifica em abundância. Cada manhã rendida é um investimento eterno. O céu nunca esquece de uma alma que se rendeu cedo. A autoridade espiritual é ativada pela declaração de fé. Quando você profetiza sobre o seu dia logo pela manhã, você está chamando à existência aquilo que Deus já preparou. Dizer, o Rei da Glória já entrou neste dia, não é apenas poesia, é um decreto. Você está posicionando sua alma, sua casa, sua mente e seu caminho sob o governo do Altíssimo. E onde o Rei reina, a paz habita, a ordem prevalece e o inimigo não prospera. Sua boca tem poder para abrir os céus ou para se alinhar ao caos. Escolha profetizar vida, luz e direção. Declarar não é fingir, é crer acima do que se vê. Mesmo que o cenário externo diga o contrário, sua alma escolhe dizer, o Senhor já está aqui. Essa fé agrada o coração de Deus e atrai sua intervenção. Quando você levanta e declara, hoje será um dia de milagres, de paz, de direção divina, você não está se enganando, está se alinhando, está movendo o mundo espiritual com a verdade que já está no coração de Deus. A palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Use sua boca para estabelecer o que o céu já decretou. Comece cada manhã com declarações alinhadas à palavra. Profetize sobre sua família, seu trabalho, sua saúde e seus sonhos. Diga com fé, o Rei da Glória está comigo. Nada me faltará. Hoje verei a bondade do Senhor. E observe como, ao longo do dia, sua fé se transforma em testemunho. As declarações feitas em secreto geram recompensas públicas. E quando o dia terminar, você dirá com convicção, o Rei da Glória entrou e nada foi como antes. Você já acordou com a sensação de que algo está diferente, ainda que tudo à sua volta pareça igual? Isso pode ser o Rei da Glória se manifestando. Ele não precisa de barulho ou espetáculo. Sua presença se revela nas sutilezas. Uma paz inesperada, uma alegria sem explicação, um versículo que vem à mente como resposta. O céu dá sinais e o coração sensível percebe. Quando você se levanta com um espírito desperto, mesmo sem abrir a boca, algo no ambiente já se alinha. A atmosfera muda e tudo ao redor se curva à glória de Deus. Ele chegou antes de você abrir os olhos e está esperando que você o reconheça. O segredo está em perceber. O mundo está cheio de ruído, mas Deus fala no sussurro. A glória dele pode estar no silêncio da madrugada, no canto dos pássaros, no calor do sol que entra pela janela. Não minimize os detalhes. Neles Deus se esconde para ser achado. A presença gloriosa se revela aos que a buscam, aos que prestam atenção, aos que têm fome. Quando você acorda dizendo, Senhor, manifesta-te a mim neste dia, você está dizendo que não aceita viver de aparência, quer essência. E quem pede presença, recebe glória. Os sinais da manifestação do Rei também vêm através de pessoas, encontros e palavras inesperadas. A glória de Deus transborda onde há espaço. Por isso, quem começa o dia com os olhos espirituais abertos, não perde os milagres disfarçados. Aprende a ver Deus no ordinário, e isso transforma tudo em extraordinário. O Rei da Glória não precisa de palco, ele precisa de atenção. Quando o reconhecemos, ele se manifesta com ainda mais intensidade. E o dia passa a ser mais do que rotinas, torna-se encontros com o Eterno. Nada é mais poderoso do que começar o dia com direção. A glória de Deus não é apenas para encher o ambiente de emoção, mas para guiar passos. Quando você ora e a glória vem, ela não vem apenas para consolar, mas para conduzir. É como uma nuvem que desce e aponta a direção. E quem aprende a seguir essa nuvem pela manhã, evita muitos atalhos durante o dia. Deus ainda fala, ainda orienta, ainda direciona. E quando você começa o dia perguntando, para onde, Senhor? O céu responde com clareza. A glória não é confusa, ela é precisa. A direção de Deus pode vir por um texto bíblico que salta aos olhos, por um sentimento de convicção, por uma paz que confirma. Quando a glória guia, até as decisões mais complexas se tornam simples, porque você sabe que não está só. O Espírito Santo se antecipa a cada passo. Ele vê o que você não vê,
sabe o que você não sabe e já preparou o que você precisa. Mas tudo começa com um coração que diz: eu não quero me mover sem ti. Essa rendição atrai a nuvem da glória. E quando a glória guia, ela também protege. Ela fecha caminhos perigosos, bloqueia decisões erradas, redireciona encontros. Ela age no invisível para garantir que o visível glorifique a Deus. Começar o dia buscando direção na glória é como acender o farol no meio da neblina. Você não vê tudo, mas vê o suficiente para avançar com fé. E isso basta. Deus guia quem confia. E quem confia, vê a glória não só no culto, mas no café da manhã, na reunião, na rotina. Quando o Rei da Glória se manifesta, nada permanece como estava. Sua presença não é neutra. Ela é transformadora. Aquilo que parecia normal se torna sagrado. O que estava morto ganha vida. O que era seco floresce. A manifestação da glória de Deus transforma ambientes, corações e destinos. E tudo pode começar numa simples oração ao amanhecer. Uma busca sincera, uma adoração verdadeira, uma entrega total. E então, o céu toca a terra. O invisível se faz presente. E o que era apenas uma manhã comum se torna um marco espiritual. Transformação não significa ausência de luta, mas presença de graça. Quando a glória se manifesta, você não fica isento de problemas, mas é revestido de paz em meio a eles. É como os 3 jovens na fornalha. O fogo estava lá, mas a presença também. E onde há glória, há preservação. Deus transforma sua maneira de ver, de sentir, de reagir. A manifestação da glória é como um batismo de propósito. Você se lembra de quem é, de quem Ele é, e do que vocês podem fazer juntos naquele dia. A glória transforma também seus relacionamentos. Palavras carregadas de ira se tornam palavras cheias de graça. Atitudes egoístas se rendem ao serviço. Você passa a irradiar o que recebeu pela manhã. É impossível estar com o Rei da Glória e não ser marcado por Ele. A glória deixa impressões digitais em sua alma. E onde você passa, as pessoas sentem: Deus esteve aqui. Essa é a maior transformação. Quando o mundo percebe o céu em você. A manifestação da glória de Deus pela manhã é poderosa, mas ela não precisa ficar confinada a um momento. Ela pode acompanhar você o dia inteiro, e isso depende da sua consciência espiritual. Manter a glória é cultivar a presença. É andar atento, sensível, rendido. Não se trata de repetir orações a cada hora, mas de viver com o coração sempre inclinado. Você pode trabalhar, estudar, cuidar da casa, e ainda assim, manter-se consciente de que Deus está com você. Isso é andar no Espírito. Isso é permanecer na glória. A chave está na prática da presença. Diga pequenas frases ao longo do dia. Obrigado, Senhor. Fica comigo aqui. E que o Senhor pensa disso? Isso alinha sua alma à realidade do céu. E quanto mais você se alinha, mais sensível você fica. A glória deixa de ser um evento e se torna um estado. E mesmo quando algo tenta roubar sua paz, você se lembra: eu estou com o Rei da Glória. Nada pode me separar dele. Essa consciência é escudo, é combustível, é direção. Cultivar a glória é também proteger-se de distrações. Cuidado com aquilo que te rouba da presença. Conversas vazias, redes que tiram o foco, preocupações que você já entregou a Deus. A glória é como fogo, precisa ser alimentada. Alimente-a com louvor, com gratidão, com fé, e verá que mesmo em meio à correria, seu espírito está em paz. Porque o Rei da Glória não visita, ele habita. A glória de Deus não apenas conforta, ela confronta. Sua luz revela sombras. E muitas vezes, ao buscarmos sua presença, somos levados a encarar áreas que precisam de mudança. Isso não é rejeição, é amor. Deus nos ama tanto que não nos deixa permanecer onde estamos. Quando Ele se manifesta, Ele ilumina. E quando ilumina, Ele convida à transformação. Pode ser um comportamento, uma atitude, uma área negligenciada. A glória aponta, mas também capacita para mudar. Rendição é a única resposta possível diante da glória. Você percebe que não pode mais viver do mesmo jeito. Que certas palavras não combinam mais com sua boca. Que certos hábitos
já não cabem no coração que viu o Rei. A presença gloriosa convence, mas com ternura. Corrige, mas com compaixão. É como um pai que ama tanto, que não consegue ver o filho se perdendo sem intervir. E a intervenção da glória é sempre redentora. Não resista ao confronto da glória. Ele é cura, não condenação. Quando Deus toca em algo sensível, é porque Ele quer restaurar. E quanto mais você se rende, mais livre se torna. A glória que confronta hoje é a mesma que exalta amanhã. Deus não expõe para envergonhar, Ele expõe para sarar. E a verdadeira transformação começa nesse lugar, quando o Rei da Glória se manifesta, e você diz: faz o que for preciso em mim. A glória que você carrega não é só para você, é para ser espalhada. Onde você entra, a atmosfera deve mudar, porque quem esteve com o Rei anda como embaixador do céu. Você não precisa fazer discursos, sua presença basta. Mas quando necessário, declare: neste lugar, a glória de Deus será vista. Profetize sobre sua casa, seu trabalho, sua rua. Use sua voz como instrumento de glória, porque a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos carregam a glória do Pai. Profetizar não é desejar, é declarar com autoridade aquilo que o céu já falou. Quando você diz: aqui haverá paz, você está alinhando a terra com o céu. Quando você declara: este ambiente será cheio da presença, você está preparando o terreno para o Rei entrar. A glória precisa de voz, precisa de fé e precisa de alguém disposto a ser canal. Seja essa pessoa. Leve a glória nos olhos, nas mãos, nas atitudes. E onde você passar, o mundo saberá: Deus está aqui. Cada ambiente que você entra se torna um campo espiritual. Você leva algo consigo. E se o que você leva é a glória, prepare-se. Milagres, reconciliações, estratégias, consolo, tudo pode acontecer. Porque o Rei da Glória não se limita a templos. Ele se manifesta onde encontra um altar. E se seu coração é esse altar, o mundo será impactado por aquilo que você carrega. Começar o dia no céu é mais do que uma metáfora bonita. É um posicionamento espiritual. Antes mesmo de olhar para os compromissos, a alma precisa encontrar seu centro, sua origem. E isso está no alto. Quando você decide, ao despertar, posicionar seu espírito diante de Deus, você está dizendo: antes de qualquer coisa, eu pertenço ao céu. Essa escolha muda o ritmo, muda o foco, muda as prioridades. É como afinar um instrumento antes da apresentação. Tudo soa diferente. O céu deixa de ser um destino e se torna a origem do seu dia. A primeira conversa do dia define a atmosfera das próximas horas. Quando essa conversa é com Deus, o espírito se fortalece, o coração se acalma e a mente se alinha. Você começa a perceber que há uma ordem invisível que governa o visível, e você passa a participar disso. Não mais como alguém que apenas reage à vida, mas como alguém que se antecipa em oração, que prepara o terreno espiritual. Começar no céu é como lançar sementes antes do sol nascer. Quando o dia florescer, você colherá exatamente o que plantou nas primeiras palavras. Esse posicionamento espiritual é prático. Não exige horas de oração, mas exige verdade. É acordar e dizer: Senhor, este dia é teu, conduze-me. É reconhecer a soberania divina antes de olhar as notícias, os e-mails, as cobranças. Quando você se ajoelha primeiro, tudo o mais se curva depois. O céu se torna a lente com a qual você enxerga a realidade. E então, mesmo os desafios ganham outro peso. Porque quem começou no céu não teme as batalhas da terra. Adoração não é apenas música, é postura. Cada decisão tomada com consciência de Deus é um ato de adoração. E se seu dia começou no céu, então todas as suas escolhas podem ser sagradas. Desde o que você fala até como você responde aos outros. Desde como lida com o dinheiro até como administra seu tempo. Tudo pode ser culto, tudo pode ser altar. E o mais poderoso, tudo pode ser presença. Quando você decide com o céu em mente, você se torna parte da vontade divina em ação. A chave está em convidar Deus para dentro das decisões. Antes de agir, pergunte: isso te agrada, Senhor? Essa simples pergunta
tem poder de mudar rotas, de impedir precipitações, de poupar dores. Deus se interessa por cada detalhe da sua vida, e Ele se move em meio aos pequenos gestos. Quando você decide com base na palavra, está dizendo: eu confio mais na tua sabedoria do que na minha lógica. E esse tipo de fé transforma qualquer ambiente em lugar de glória. Adorar com decisões também é resistir às distrações. É manter-se fiel mesmo quando ninguém está vendo. É escolher o bem quando seria mais fácil o atalho. É manter a palavra, guardar o coração, dizer não quando o mundo espera um sim. E cada vez que você faz isso, o céu se alegra e a presença se aprofunda. Seu dia deixa de ser um campo de tarefas e se torna um campo de sacrifícios vivos. O Rei da Glória se manifesta onde há corações que decidem adorá-lo em cada escolha. Uma rotina alinhada com o reino é diferente. Ela pode parecer comum aos olhos humanos, mas espiritualmente carrega peso de eternidade. Quando você organiza seu dia com base em valores do céu, como generosidade, justiça, amor e verdade, tudo muda. Você deixa de ser refém da urgência e passa a ser movido pelo propósito. E isso traz leveza, direção, produtividade verdadeira. A rotina deixa de sugar sua energia e passa a ser canal de glória. Alinhar a rotina com o reino é colocar Deus no centro de tudo, não apenas nas partes espirituais. É orar antes de reuniões, é tratar colegas com honra, é liderar com humildade, é trabalhar como quem serve ao Senhor, é ver o invisível enquanto vive o visível. E nesse fluxo, você percebe o favor de Deus em áreas que antes pareciam estagnadas. As portas se abrem, os relacionamentos se restauram, as ideias se multiplicam, o céu invade a rotina. Não existe rotina secular para quem vive no Espírito. Tudo é espiritual quando feito com o coração rendido. Por isso, seu trabalho, sua agenda, seu descanso, tudo pode glorificar a Deus. E quando isso acontece, o reino se expande por meio da sua vida. As pessoas ao seu redor percebem algo diferente. Elas sentem a paz, a sabedoria, a luz, e você se torna uma ponte entre o céu e a terra. Esse é o impacto de uma rotina consagrada. Quem começa no céu enfrenta as lutas da terra com outra postura, não com medo, mas com fé, não com desespero, mas com descanso. A mentalidade de vitória não é otimismo vazio, é convicção espiritual, é saber que mesmo antes da resposta chegar, Deus já está agindo, que mesmo em meio à tempestade, há um barco sendo sustentado pela presença. E essa certeza muda tudo, porque a luta não desaparece, mas você é revestido de autoridade para enfrentá-la. A mente precisa ser treinada na verdade. Isso significa rejeitar pensamentos de derrota logo que surgem, combater mentiras com promessas, dizer não ao medo e sim à palavra. Quando você se posiciona assim, sua mente se torna território de fé. E essa fé não é abstrata. Ela age, fala, enfrenta. Você passa a olhar os gigantes com os olhos de Davi, não como alguém fraco, mas como alguém que já viu o céu pela manhã e sabe que não está só. A vitória espiritual começa na mente. Começa quando você acorda e diz: hoje eu vencerei, porque o vencedor habita em mim. Essa mentalidade atrai milagres. Ela move o céu. Ela honra a cruz. E quando o dia terminar, mesmo que tenha sido desafiador, você saberá: eu permaneci em pé, porque minha mente estava firmada na rocha. Essa é a vitória que o céu celebra. Tudo que é semeado com fé, cedo ou tarde floresce. As palavras ditas pela manhã, os silêncios cheios de confiança, os passos dados mesmo sem entender, tudo isso é semente espiritual. E o céu não é injusto para esquecer sua fé. Quando você planta no secreto, Deus honra no visível. Ele vê cada gesto, cada entrega, cada sacrifício. E Ele é fiel para responder. Há uma colheita preparada para quem começa o dia no céu e permanece firme na terra. A colheita vem em forma de paz, de provisão, de portas abertas. Mas mais que isso, ela vem em forma de maturidade. Você se torna alguém mais estável, mais parecido com Cristo, mais cheio do Espírito, porque a fé
não apenas atrai milagres, ela molda caráter. E Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que no que você está conseguindo. Por isso, celebre as pequenas colheitas. Elas são sinais de um céu atento e presente. Não pare de semear. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, algo está sendo gerado no invisível. O céu trabalha em silêncio, mas nunca está inativo. E quando você menos esperar, a resposta virá. Não apenas como alívio, mas como confirmação. Eu vi sua fé. Essa é a alegria do céu. E é o testemunho que transforma sua jornada em uma história de glória. O modo como você termina o dia é tão importante quanto como começou. Se o início foi no céu, o fim deve ser em adoração. A gratidão sela o que a fé iniciou. Ao fechar os olhos, você olha para trás e diz: Senhor, estiveste comigo. Mesmo que o dia tenha sido intenso, você reconhece a mão de Deus em cada detalhe. E esse reconhecimento transforma cansaço em gratidão e gratidão em descanso. O coração encontra repouso quando sabe que foi acompanhado pela presença. A adoração final não é performance, é intimidade. É você, Deus e a memória do que Ele fez. É relembrar cada livramento, cada resposta, cada silêncio cheio de propósito e declarar: até aqui, o Senhor me ajudou. Isso renova a esperança para o amanhã, porque quem termina com Deus, começa o novo dia com mais fé. É um ciclo de glória, de profundidade, de transformação. Concluir o dia em adoração é também preparar o espírito para sonhar com o céu. Enquanto o corpo dorme, o espírito permanece sensível, e uma alma que adorou antes de deitar está pronta para ser visitada em sonhos, em revelações, em descanso profundo. O ciclo se fecha com honra, e a vitória do dia é celebrada no altar do secreto. Assim se vive, um dia de cada vez, com o céu como origem, meio e fim. Agora é com você. Comece cada manhã com o céu e termine cada dia com glória. Escolha viver como quem pertence ao alto, mesmo caminhando entre as pressas da terra. Que sua rotina se torne altar, suas decisões se tornem culto e sua vida se torne sinal da presença. Que cada amanhecer encontre você com o coração rendido e que cada entardecer seja coroado com gratidão. O Rei da Glória já entrou. Viva como quem carrega a sua presença. E onde você estiver, o céu também estará.